Agora, veja, qual é a explicação? Qual é a explicação de você ter juros de 3,75 num país em que a economia não está crescendo? Num país em que a economia não está crescendo, saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto, a economia brasileira não cresceu o ano passado, apesar da fanfarrice do Guedes, não cresceu. Então, você tem uma economia que não está crescendo, você tem o desemprego que está em emprego, sabe, informal, com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, que a massa salarial caiu muito, você não tem crédito, o crédito está escasseando, logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito, e eu queria uma explicação apenas por que o juro está a 3,75. Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte: esse país tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eduardo Moreira, eu senti o presidente Lula bastante incomodado nessa entrevista, né? Veio assaltando aqui do pescoço, inclusive. Eu acho que passados aí alguns dias de trégua em relação a essa questão de juros, o Lula corretamente, né, usa um espaço que é um espaço que tem uma ótima audiência, uma ótima repercussão, que não necessariamente você está falando só com a audiência das pessoas que estão ali assistindo ao vivo, né? Mas com o que é replicado nos cortes, exatamente como a gente fez agora. E esse é um corte que, com certeza, eu falo isso direto e depois me corrijo, que com certeza vai ser replicado, né, em vários meios. E ele está certíssimo. E ele está certíssimo só por um motivo, Chico, César e Roberta e Guga. Porque se o presidente do Banco Central não cair esses juros, e não cair rápido, porque tem isso também, eu já vou falar sobre isso, tem timing para fazer isso. Se demorar muito para fazer, não adianta fazer. É igual você chegar no cara que está ali quase morrendo, e aí tu fala, não, deixa para a gente fazer a massagem cardíaca depois, deixa para fazer depois. Vai lá fazer agora, mas o cara está morto. Não, mas faz a massagem cardíaca, faz a respiração, mas está morto, não tem como reanimar o cadáver, está morto já. Então, tem hora certa para fazer o negócio. E a nossa economia está moribunda. É óbvio que ela está moribunda, não por causa da equipe econômica do Lula, etc. Os caras estão há 2 meses. Não dá para fazer nada em 2 meses. Ela está assim por causa do desastre que foi o governo Bolsonaro, mas além disso, do que foi o prejuízo causado para todas as economias do mundo por conta da pandemia da Covid. Mas o fato é, o Lula assumiu, depois que o Lula assumiu, ele teve que corrigir absurdos feitos pelo Bolsonaro. Por exemplo, teve que cortar, está cortando agora, não sei se já cortou, mais de 1 milhão de auxílios emergenciais que tinham sido dados para pessoas que não precisam disso. O tempo inteiro, qualquer pessoa que aparece em escândalo aí, é ou não é, Chico? Os caras dão uma cafuncada e falam assim, estava recebendo auxílio emergencial. Então tem um monte de gente recebendo que não precisava. Vai cortar 1,5 milhão. Aí vai ter que botar ali, voltar com os impostos sobre os combustíveis. Por quê? Porque o cara cortou esses impostos de uma maneira absolutamente irresponsável. Ele está tendo que tomar várias medidas, gente, que são medidas necessárias, mas elas são impopulares. São medidas impopulares e não são medidas que aquecem a economia. Quando você corta 1,5 milhão, né, de auxílios emergenciais, e é correto, as pessoas não mereciam, não precisavam, não deviam estar recebendo, mas quando você corta, primeiro, isso freia a economia, não acelera a economia. Segundo, essas pessoas, por mais que sejam pessoas que estavam fazendo o negócio todo errado, são pessoas que vão, enfim, ficar ali, não vão ficar felizes com isso. Quando você sobe o combustível, isso não acelera a economia, isso freia a economia. As pessoas que vão pagar mais caro não ficam felizes, ficam irritadas, podem até entender, mas não gostam disso. Então, se numa economia péssima vem um escândalo de Americanas, porque veio o escândalo de Americanas, que jogou, assim, um veneno na água, está todo mundo com medo de beber na água do crédito. Ninguém está dando crédito. E não adianta vamos dar liquidez para o Banco Central, vamos encher de liquidez ali, vamos pedir para o Banco Central dar liquidez para o sistema, desculpe, vamos pedir para colocar um monte de dinheiro
na mão dos bancos. Os bancos não vão repassar esse dinheiro. Está todo mundo com medo de dar crédito. Foi a Oi, agora que entrou na segunda recuperação judicial. Já tinha tido a primeira, entrou na segunda agora. Então, se não tem crédito corporativo, o governo vai perder popularidade no curto prazo. A economia está super mal das pernas. Só tem uma coisa que pode dar uma reanimada no curto prazo, é cair esses juros. Então, o Lula, eu acho que ele está entendendo que se o presidente do Banco Central não cair esses juros, o governo dele vai todo para o vinagre. E sabe o que vai acontecer com o presidente do Banco Central? Eu vou te dizer, provavelmente ele vai trabalhar, sei lá, na BTG, ou no Safra, ou no Santander de volta, ganhando 10 vezes mais do que ganhava antes. Ele está tranquilo. Ele está super tranquilo, o presidente do Banco Central. Entendeu? Não tenham dúvidas que o caso dele está resolvido. Agora, o país está no vinagre e o Lula, e o PT, e o projeto progressista está no vinagre junto. Porque o cara faz a besteira lá do Banco Central, mas vai todo mundo para o vinagre. E aí, como é que tem que fazer? Ou tem que tirar o cara do cargo, e tem motivo para isso, tem um monte de motivo. Vocês sabem que o motivo, no final das contas, é político, sempre. Ninguém tirou a Dilma por motivo técnico, tirou por motivo político. Você vai por um motivo político e tenta inventar um técnico. Nesse caso, não precisa nem inventar um técnico. O cara está 2 anos perdendo não só a meta de inflação, não só o teto da meta, mas no ano de 2021, né, o que ele teve que justificar no ano passado, 2022, foi acima do dobro do teto da meta. O cara teve agora esse escândalo há pouco tempo atrás, daquele erro contábil, né, a inconsistência contábil lá do Banco Central, um monte de bilhão. Tem a esquema do ouro lá, do garimpo, que a gente viu, que ano passado cobraram ele não fez nada. Então é o seguinte, se tiver vontade ali política, se conseguir uma vontade política, é o seguinte, cara, o que não falta é motivo. Agora, antes de você chegar nesse limite, é isso aí, vai subindo a pressão, e eu acho que tem que subir a pressão, e não me entendam mal, porque eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Tem que chegar naquele ponto para as pessoas, para todo mundo entender que, cara, tá na mão desse cara do Banco Central, não melhora. O que não aconteceu, o que não está acontecendo, a culpa é dele, da gente não, porque tudo que tinha que ser feito está sendo feito. Aliás, só uma digressão, que eu faço digressão o tempo inteiro. Simone Tebet ontem, vergonhosa fala que eu li no jornal, dizendo o seguinte: agora que o governo fez a lição de casa, ou quero ver se o Banco Central vai... Lição de casa por quê, ministra? Ele é professor? Porque quem passa a lição de casa é professor. Ele é chefe de vocês? Como é que dá moral dessa para um cara como esse? Como é que dá essa moral de fazer que agora que a gente fez a lição de casa? Não pode. Simone Tebet errou muito nessa frase. Mas a população inteira tem que saber, e o Lula faz muito bem falando isso, a população inteira tem que saber que é esse cara que está segurando. Sabe para quê? Para esse cara entrar no restaurante e ser cobrado. Para o cara estar andando na rua e ser cobrado. Para o cara entrar na fila do táxi e ser cobrado. Óbvio, não ser cobrado com aquela história de pegar, gravar o celular, xingar a mãe. Isso, quem faz isso é marginal. Quem faz isso é bandido. Por isso que eu falei que ia tomar muito cuidado quando eu falar. Não é humilhar o cara, não sei o quê, porque isso é errado de qualquer maneira. Mas cobrado. Esse cara tem que ser cobrado pela população inteira, o dia inteiro, porque é dele a culpa, se essa economia for para o vinagre, se a taxa de juros for mantida a 13,75%. Edu, você está falando tanto desse cara, vamos ouvir o que o presidente Lula disse sobre Roberto Campos Neto. E a gente volta. Ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil. Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito, para que a economia volte a funcionar. É isso que tem que fazer. E isso não é bravata minha, porque eu também não tenho interesse de ficar brigando com o presidente do Banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte: esse país não pode ser refém de um único homem. Pô, disse tudo, resumiu. E eu não assisti, hein? Eu não assisti, hein? Bateu inteiramente. Olha que loucura, bateu 100% com o que eu falei. Eu não assisti.